Dirigimos com paixão. Mas infelizmente, ir para as ruas é uma caixinha de surpresa. Você sabia que no Brasil tem cerca de 72 acidentes de carro por hora? E se acontecer com você? Nós estamos aqui para te ajudar. Tem em mãos o aplicativo da Bateu, resolveu. Iremos te guiar na coleta de provas através do aplicativo. Receba de forma gratuita em até 24 horas a resposta se você foi o causador ou a vítima do acidente. E aí, gostou? Baixe agora mesmo o aplicativo Bateu Resolveu. Conte conosco. Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do programa Conect Trânsito, programa que conecta quase tudo ao trânsito. Esse que é o último programa do ano, aí, né? Segunda que vem, esse que vos fala vai estar entrando em férias, né? E voltando aí com a programação normal só o ano que vem, certo? Para você que ainda não me conhece, meu nome é Rodrigo Vargas, eu sou apresentador do Conect Trânsito e o autor dessas duas obras que você vê aí na sua tela. O primeiro, o Efeito Transformers em Trânsito, que é um ensaio sobre a humanização da máquina e a mecanização do humano. E o segundo, mais recente, aí, a Indústria, que são percepções de um agente de trânsito, certo? Se você gosta de ler, gosta de trânsito, gosta de futebol também, está curtindo a Copa do Mundo aí, convido você a me seguir lá no Instagram, @Rodrigo Vargas de Souza, e onde eu vou estar postando durante a semana aí esse card, certo? Com mais uma edição aí do bolão Acertou o Placar, ganhou, certo? Bolão aí que está movimentando aí o pessoal no Instagram para tentar descobrir aí, adivinhar o próximo placar do próximo jogo aí na sexta-feira do Brasil. Então, durante a semana, vou estar postando esse card, certo? E quem tiver interesse em concorrer, é só curtir o card, seguir os dois perfis, né? O meu, Rodrigo Vargas de Souza, e o perfil da Filos Editora, certo? Que é uma das nossas patrocinadoras aí do programa. E nos comentários, está comentando aí, dando seu palpite, né? Para qual você acha que vai ser o placar do próximo jogo, além de estar marcando 3 amigos seus, certo? Fazendo isso, você concorre aí o primeiro palpite certo, que é acertar o próximo placar, até o horário de início do jogo, né? Vai estar recebendo na sua casa gratuitamente aí essas duas obras, certo? E falando na Filos Editora, né? Quero convidar aí a quem tem o sonho de, assim como eu, escrever seu próprio livro aí, conhecer o trabalho da Filos Editora aí, não fecha negócio com nenhuma outra editora aí sem antes conhecer o trabalho dessa baita editora aí, certo? Confira aí um pouquinho do trabalho deles. A Filos Editora é uma editora independente, um selo editorial independente. Estamos atuando por volta de 4 anos e meio no mercado literário, auxiliando novos autores a se lançarem e produzindo livros físicos a baixo custo. A nossa sede editorial fica em Cerqueira César, onde eu moro, uma cidadezinha no interior do estado de São Paulo, e nossa sede gráfica fica em São Paulo, aqui mesmo, na capital devido à logística, mas entregamos para o Brasil todo, inclusive para países de fora, como Angola, Portugal, Espanha e assim por diante. Filos, projetando pensamentos. Tá aí então, Filos Editora, mais nova parceira aí do canal, certo? Junto com a Bateu Resolveu, laudo pericial do seu sinistro, em até 48 horas, certo? Então, sem mais delongas, vamos receber o nosso convidado aqui, que é um grande amigo, colega, né? Trabalhamos juntos, colega de empresa, e é um defensor ferrenho aí de transporte público, né? Ele gosta tanto de ônibus que tem no próprio nome, né? No seu próprio nome tem ônibus, né? Então recebam, senhoras e senhores, com muito carinho aí, nosso convidado de hoje,
Diego Bus. Diego, seja muito bem-vindo ao canal. Rodrigo, boa noite a todos que estão nos ouvindo aí. Agradeço novamente pelo convite. Essa piadinha do Bus eu estou acostumado, né? Deve ouvir bastante. Todos os eventos, é o que mais acontece. Não mudei o meu nome, né? O pessoal pergunta, tu mudou o nome? Não mudei meu nome, é Bus mesmo. Né? Fui predestinado aí a... infame. É verdade. Estamos aí, sempre é bom, né? Sempre é importante discutir mobilidade, discutir transporte, é um tema que a gente trabalha aí arduamente, né? Eu trabalho também na educação, então é sempre prazeroso estar discutindo esse tema. Eu agradeço o convite. Sem dúvida, eu que agradeço o aceite. Acho que vamos, como a gente conversava, né, há poucos dias, e vamos fechar com chave de ouro esse ano aí. Beleza, então. Diego, a gente começa então nosso programa, nosso primeiro quadro aqui. Te explicar a ti e a quem nos assiste, ou quem vai nos ouvir, né, que esse programa vai virar podcast depois, que embora possa parecer, né, em função do título do quadro, né, que foi pensado a partir daquele dito popular, né, quem é o fulano na fila do pão, né? As pessoas usam geralmente de forma pejorativa, né? Não é o nosso caso aqui. Na verdade, é mais uma brincadeira, um desafio, né, para que o nosso convidado consiga rapidamente, né, de forma bem sucinta, se apresentar, falar um pouco do seu trabalho, como se de fato estivesse na fila de um pão, né, num elevador, ou na fila de um ônibus, né? No teu caso, acho que mais apropriado. Então, dito isso, te pergunto, Diego Bus, quem é o Diego Bus na fila do pão? Bom, Diego Bus, ele é engenheiro civil, né? Tem um técnico logístico e engenheiro civil. Atualmente eu estou fazendo um mestrado em planejamento urbano regional na URGS, no Propor. Eu trabalho há 16 anos na área de mobilidade urbana, então 16 anos trabalhando especificamente com transporte público. Então eu tive uma experiência de 13 anos na iniciativa privada, né? Trabalhei no empresa de Açougue em Gravataí. Depois aceitei o desafio de vir para a EPTC, então estou na gestão pública há um pouco mais de 3 anos na EPTC. Então tenho experiência, então toda essa parte que envolve o transporte público, seja da sua concepção, de dimensionamento de oferta, de rede de atendimento, né? Até a parte mais de infra, como locação de pontos de parada. Aqui na EPTC eu sou coordenador de planejamento e operação de transporte. Então, toda a operação do transporte, seja o transporte convencional, né, por ônibus, ou o sistema de locação, ou o sistema de táxi, ou até mesmo os escolares, os processos e as demandas passam pela equipe da CEPOT, que é a minha coordenação. Então, o Diego, ele é pai de 2 meninas, né? Sou casado com a Ana Paula, sou pai da Manuela Aparecida, que vai fazer 5 anos no domingo, e da Maria Eduarda, que acabou de completar 4 meses. Né? Então, vamos dizer assim, além do transporte, meu outro amor é curtir a família, curtir as filhas, que é muito bom, muito prazeroso. Que beleza, que beleza. Olha, eu tenho 2 aqui em casa, eu já te aviso, né? Vai preparando uma poupança aí, porque metade do salário vai em shampoo e condicionador, né? Tu sabe que eu costumo dizer que quando eu descobri que ia ser pai da primeira filha minha, que era a Manuela, eu chorei de tanta emoção. Mas quando eu vi o preço da fralda, eu chorei mais ainda. Aí eu chorei. Não é mole, não tá fácil, né? Hoje em dia a gente que é pai fica pensando assim naquelas famílias de antigamente, né, que tinham 8, 9, 10 filhos, né? Como é que se virava aquela gente? Mas eu ia no restaurante, na churrascaria, rapaz, o garçom falava fraldinha e eu chegava a chorar. Eu não aguentava o estômago. Boa essa, muito boa. Que beleza. Então, desafio concluído aí, com sucesso, né? Diego conseguiu falar aí brevemente um pouco da sua trajetória profissional, aí do seu trabalho atual. Agora, no nosso próximo quadro, vai ter um pouquinho mais de tempo, né, para falar um pouco mais da sua carreira aí,
Mas antes disso eu quero convidar o pessoal aí, fazer um convite, se tu me permite, de pessoal que ainda não conhece meu site novo, né? Corre lá então para conhecer, rodrigovargaspsicoetrans.com, que está cheio de novidades aí. Inclusive eu gravei um vídeo recentemente para falar um pouco dos benefícios, né, de quem porventura quiser estar se tornando membro desse site, né? Então confere aí. Você pode estar se perguntando agora, Rodrigo, mas por que razão eu devo me tornar membro? Se você está com essa dúvida, eu vou te dar vários motivos para se decidir. Imagine ter acesso a uma rede social exclusiva de profissionais engajados e comprometidos com um trânsito mais seguro. Imagine poder receber cupons de descontos exclusivos e juntar pontos através de um plano de fidelidade para poder utilizar na minha loja em produtos ou serviços. Imagine fazer parte de um seleto grupo que auxiliará na produção de conhecimento e receberá os meus artigos antes mesmo deles serem postados para o restante do site, para poderem opinar e sugerir temas e abordagens. E mais, tenha acesso como escritor. Produza e poste seus próprios artigos. Imagine a possibilidade de se afiliar à minha loja e receber comissões pelas indicações de venda. E se você tem cursos, e-books ou algum outro tipo de infoproduto, tenha um e-commerce exclusivo dentro da minha loja. Imagine poder ter acesso exclusivo a lives e podcasts, podendo interagir em tempo real com os convidados e o restante da audiência. E o mais importante, tornando-se membro, você ajuda a expandir esse projeto e ampliar essa discussão sobre esse importante tema para uma maior parcela da sociedade, contribuindo para um trânsito melhor e mais seguro. Além disso tudo, tornando-se membro, você ainda poderá ter uma primeira sessão de programação neurolinguística de cortesia. Gostou? Então não perca mais tempo. Escolha o melhor plano para você e seja um membro você também. Bueno, convite feito, então vamos para o segundo quadro aí do nosso programa, que assim como o primeiro, ele é baseado também num dito popular aí que as pessoas utilizam quando elas são questionadas, né, sobre um assunto segundo o qual elas julgam não ter muita ligação, né? O que não é o nosso caso aqui, né? Afinal, a gente tem um profissional aí que vive, respira trânsito, né? Respira transporte público, mas a ideia do programa é estar trazendo também profissionais de outras áreas, né? Para estar podendo ligar, né? Conectar esses diferentes conhecimentos ao trânsito, certo? Então, dito isso, pergunto, Diego Bus, e tu como trânsito? Fala um pouco mais para nós da tua história, da tua ligação, como é que surgiu, né, esse desejo de trabalhar com trânsito, se foi intencional, se foi meio acidental, e quais são teus planos aí para o futuro? Rapaz, tu sabe que eu trabalhei 6 anos como vendedor ambulante em Gravataí. Eu tinha 10 anos de idade, 10 até 16. E eu subia nos ônibus para vender bala, e aí eu tinha relacionamento tanto só com lista, na época da Gravataí, quanto fiscal. E eu me via na posição daqueles fiscais de ônibus, né? Pô, mas que legal, quero trabalhar com ônibus. E aí, quando eu completei 16 anos, que dava para ingressar na empresa como estagiário, então eu acabei levando meu currículo para a empresa, enfim, acabou dando tudo certo, acabei sendo contratado. Então, meu interesse surgiu na infância mesmo, quando eu tinha essa amizade e tinha esse contato com o motorista, estar envolvido sempre vendo aqueles ônibus todos os dias, né? Então ali começou meu interesse, né? E há 16 anos eu ingressei na logística da empresa, fazer largada dos carros, enfim, passei praticamente todas as áreas operacionais que envolvem transporte coletivo. E aí comecei a fazer engenharia, né? E então o interesse surgiu aí, e a partir daí eu, né, gostei da área, claro, a gente vem aprendendo
bastante, já saiu do transporte coletivo, entrou mais para a mobilidade urbana no geral, né, questão de ciclovia, mobilidade ativa, enfim, tudo que envolve o acesso, né, que garante a acessibilidade das pessoas da cidade. Então a gente vem aprendendo ao longo do tempo e esse interesse vem aumentando porque o nosso setor, que é o transporte público, ele é um setor que é vital, na verdade, né? Ele tem um papel que envolve praticamente, que mexe com a cidade, né? Que envolve praticamente toda a cidade. Então, o meu interesse surgiu, na verdade, na infância, mas eu vejo que o potencial que tem de transformação do transporte coletivo no acesso, na garantia de acesso das pessoas e na questão mesmo Social, né? da questão social mesmo, do impacto social do transporte coletivo, eu acho que esse é o meu grande interesse, fazer com que o meu trabalho, né, ele possa contribuir para que ele impacte positivamente na vida das pessoas. Que legal, que legal. Olha, quanto tempo a gente se conhecia, né, Diego? Eu não sabia desse teu histórico assim, profissional, né? Sabe que eu também sou oriundo do transporte público. Antes de vir para a EPTC, eu trabalhei 4 anos de cobrador na Carris, né? Então, vivi um pouco disso que tu falou, assim, nesse ambiente do rodoviário, né? É um ambiente muito legal, assim, muito divertido, né? Eu, sabe que volta e meia, assim, eu ainda sonho que eu sou cobrador, né? Então, acho que uma certa saudade, assim, desse ambiente, né? Realmente é bem legal, um ambiente muito legal de se viver. Assim. Bueno, nos encaminhando então para o final da nossa conversa, né? Vamos para o nosso último quadro aqui, que eu criei baseado numa dinâmica que geralmente era feita por um colega nosso, que provavelmente conhece também, que é o André Rabelo, né, lá do setor de educação. O Rabelo, ele costumava interagir, né, com as pessoas durante as palestras que a gente dava, e ele chamava alguém, geralmente da plateia, e dava uma varinha mágica, né? Dizia, tô te dando uma varinha mágica, agora tu tens um desejo, né, que essa varinha pode te conceder para tu solucionar o trânsito da cidade, né? E o interessante é que invariavelmente, né, as pessoas, mesmo não utilizando o modal carro, né, mesmo a maioria delas vindo trabalhar de ônibus ou mesmo a pé, de bicicleta, muitas delas citavam soluções que beneficiavam, né, em grande parte o modal carro, né, como menos sinaleiras ou mais viadutos, mais pontes, alargar as vias, né? E aí a gente pergunta, mas espera aí, tu vem de carro trabalhar? Não, eu vim de ônibus, né? Então a gente percebe aí como essa cultura carrocêntrica está enraizada, né, na nossa população, na nossa sociedade. Então, dito isso, te pergunto, Diego, para ti, qual é o truque para um trânsito melhor? Digamos, tu encontrasse essa varinha, ou uma cartola, ou uma lâmpada mágica do gênio, qual seria a tua solução mágica? Eu vou fazer aquele comentáriozinho que a gente fala dos carros aí, né, que você gostou. Os carros, eles circulam em média 1 hora por dia, né? 23 horas parados, né? A gente fez aquela reflexão lá sobre a questão dos edifícios, né? Imagina se cada edifício tivesse, né, para cada unidade habitacional, um elevador, né? O custo disso, né? E é a forma que as cidades pensam, né, a mobilidade, né? Aumentou o número de veículos, ou nem aumentou, a gente está pensando em alargar estradas, criar viadutos, trincheiras, pontes, buscar uma solução para alargar as vias, e a gente sabe que no momento que a gente faz essa ampliação de espaço para o carro, a tendência é que a gente tenha mais veículos circulando, né? Claro. Então,
que eu vejo como truque, né? Eu acredito que as cidades, né, o governo estadual, o governo federal, eles precisam priorizar, né, as políticas públicas voltadas para a pessoa, né? A gente dimensionar, né, não medir a capacidade diária pela quantidade de veículos que a gente pode passar a cada minuto, né? Mas quantas pessoas são capazes de passar naquela minuto. Então, a gente começar a colocar a pessoa no centro desse debate, as coisas acabam ficando mais fáceis. Então a gente precisa priorizar o transporte público, né? O transporte coletivo é a espinha dorsal de qualquer sistema de mobilidade, ele precisa ser promovido. Eu costumo dizer que a pandemia ela teve um ponto importante que as cidades começaram a pensar no transporte coletivo, não somente com base na demanda, planejar o transporte com base na demanda de passageiros, que é o que se fez a vida toda, né? Se reduzia a demanda de passageiros, se reduzia a oferta de serviço para poder equilibrar essa conta, e cada vez o serviço ficando pior, e cada vez a tarifa maior, e cada vez as pessoas saindo. E na pandemia, com essa questão da possibilidade de subsídio, né, mais de 150 cidades passaram a conceder subsídio, né, dá para consultar na NTU, a gente pode até compartilhar, Rodrigo, o anuário da NTU, informações detalhadas, mas várias prefeituras começaram então a colocar dinheiro no sistema para que mantivesse esse sistema em operação. Então, essa mudança de chave, né, de paradigma, de começar a pensar e planejar o serviço não só com base na demanda, mas com base na necessidade das pessoas, porque se eu tenho 20 pessoas para transportar numa determinada região, são 20 pessoas que precisam de transporte. Né? É baixa demanda, eu vou retirar. Lá não vai ter mais ônibus a partir das 8 da noite. Então, mas como é que as pessoas fazem? Quer trabalhar no comércio, voltar para casa, não vai ter atendimento? Então, o transporte é um direito social. Então, esse debate ele começou a ser feito nas cidades, começou a ser feito a nível nacional. A gente tem o marco legal do transporte coletivo, até o Alexandre que nos acompanha sobre isso. Então, esse debate está sendo feito no governo federal, né? O governo federal tem um papel importante. A gente não vai conseguir eletrificar a frota da cidade se a gente não tiver um recurso federal para bancar essa frota aqui, né, 3 vezes electrificada. Nós não vamos conseguir botar um serviço eficiente na rua sem a gente ter um subsídio com ajuda federal para que a gente consiga botar serviço mesmo e ampliar a oferta. A gente não vai conseguir trabalhar em infraestrutura, né, redes de BRT, até mesmo metrô, com investimento municipal, né, ou estadual, viável. Então, esse debate junto com o governo federal, ele é importante. Hoje, eu li uma matéria hoje de manhã sobre a questão da própria tarifa zero, está sendo estudada no novo governo nacional também. Então, acho que assim, colocar o transporte coletivo na pauta como prioridade, vejo que é um ponto importante. A gente precisa também pensar na questão das ciclovias, né? A gente viu lá na década de 50, a Holanda tinha o mesmo problema que nós em relação ao trânsito, né? E aí eles resolveram investir lá atrás, né, em sistema cicloviário, e hoje a cultura da população é totalmente diferente. Então a gente precisa também promover, né, Porto Alegre tem um plano cicloviário que precisa ir à frente, precisa fazer com que essa infraestrutura seja criada, porque até o motorista de carro, né, ele reclama de uma ciclovia, mas ele não vê que a ciclovia sendo implantada, algumas pessoas que usavam o carro vão deixar de usar carro, para ele vai ficar bom, porque vai ter um pouco de diferença. Outro ponto importante sobre acessibilidade, tem os abrigos de ônibus, mas tem também as calçadas. As calçadas, de maneira geral, é sempre uma responsabilidade do proprietário da casa e do público. E à medida que a gente sai dessa região mais central, a gente começa a ver as calçadas ficarem estreitas, né, em más condições, né, até na região central, a gente tem porque a manutenção devida, a gente tem recurso para fazer essa construção, né, que se faz necessária, e as pessoas não fazem. Então, o primeiro ponto para que as pessoas possam chegar no transporte coletivo, né, é as calçadas. Então, eu vejo que as calçadas, embora não seja responsabilidade nossa da FBC, também, né, é um ponto importante que as prefeituras precisam trabalhar, porque é o primeiro passo, né? E aí depois, claro,
do MAS aí, né, serviço, a integração do transporte, que é o que a gente vem se desenhando fora do Brasil, a gente poder trazer o transporte sob demanda, fazer a primeira e a última milha, né, integrar com a bicicleta, né, integrar com o carro, né, de carro compartilhado, por exemplo, transporte público. Eu costumo dizer que não existe um meio de transporte ideal, né? Meio de transporte ideal para determinadas circunstâncias. Uma hora o carro é mais importante para mim, mas outra hora o ônibus, outra hora eu tenho que entregar com o ônibus de bicicleta, outra hora é só bicicleta. Então, eu acredito que essa integração, né, entre os meios de transporte é algo que vai chegar, assim como a integração da frota, e a gente precisa perseguir isso, assim como, né, para dar condições para o transporte coletivo, infraestrutura, oferta de viagens, ônibus confortável, conveniência, facilitar, né, o acesso e o interesse da população para que elas passem a utilizar o transporte público. Perfeito, beleza. Concordo com gênero, grau e número. Eu pensava que, enquanto tu falava da questão do incentivo federal, né, me remeteu à questão do habitacional, né, que a gente tinha, não sei se tem ainda esse programa, mas há algum tempo atrás tinha o Minha Casa Minha Vida, né, que era um programa que, para o âmbito habitacional, era bom, né, concedeu moradia, né, decente para muitas pessoas, né, que não tinham acesso, mas para as prefeituras, para os municípios, foi um baita pepino, né, porque tu jogava essas pessoas, né, lá para um canto extremo da cidade, sem estrutura nenhuma, inclusive viária, né, e tu dizia para as prefeituras, agora te vira, né, bota lá escola, bota lá ônibus, bota hospital, segurança para essas pessoas, iluminação, saneamento, agora é com vocês, né, e então acho que sim, acho que a resposta, né, para um transporte público de qualidade, né, nos municípios passa assim por esse olhar, né, da federação, né, não tem outra forma, né, porque como tu disseste, é um direito, né, a partir de 2015, né, passou assim como a saúde, né, e tanto se fala, né, atualmente num SUS, né, do transporte público, né, então acho que não tem como escapar disso, né. Diego, nosso tempo está chegando ao final, te agradeço mais uma vez pelo aceite, acho que foi um baita bate-papo, pena que a gente não tem mais tempo aí, porque tenho certeza que o teu conhecimento e experiência a gente poderia virar a noite aí falando sobre transporte público. Por favor, Só para te responder ali, Casa claro, hoje, se não me engano, o programa é Casa Verde e Amarela, só que reduziu bastante. Isso, exato, exatamente. Nós tivemos algumas experiências em Porto Alegre, teve aquele loteamento na Princesa Isabel, que não afastou a população do centro. O grande problema que eu vejo, como tu comentaste bem, é a gente planejar a cidade, né, espraiando a cidade, levando as pessoas para mais longe, né, tirando das regiões mais centrais, e aí tem que construir toda essa infraestrutura, né, levar o transporte coletivo, muitas vezes o loteamento tem, né, chegada, ruas estreitas, que não tem nem condição do ônibus chegar. Então, enfim, é uma questão e até a questão do próprio planejamento urbano, né, já vem em muitas cidades se redesenhando essa questão da centralidade da cidade, né, as cidades já estão se descentralizando, né, já tem até aquele conceito de cidades de 15 minutos, né, que prega o quê? Que as pessoas têm que ter acesso a todos os serviços da cidade num raio de 15 minutos andando, né, e isso tem um impacto tremendo no transporte, né, porque a pessoa que está lá no extremo sul da cidade, ela não tem que se deslocar até o centro, né, para qualquer coisa, seja para o trabalho, seja para um curso, ou para ir no hospital. Não, ela tem tudo próximo de casa, né? Então isso tem um baita impacto também na mobilidade, né? Diegão, tuas considerações finais aí para nossa audiência. Agradeço o convite novamente.
Agradeço a todos nós, todo mundo que ficou nos ouvindo aí, que ainda vai nos assistir, porque é gravado, né, Rodrigo? Isso. Uma bate-papo curto da Vestreia, tem muitas informações para a gente discutir. Né? O que eu deixo de mensagem final é que a gente precisa acreditar no transporte coletivo, precisa acreditar para que a gente possa ter uma mobilidade melhor para a cidade. Sabe? O transporte coletivo ele é capaz de dar acesso à cidade às pessoas. Né? Ele é promovedor de acesso a hospitais, a emprego, a lazer, né? Então, a educação. Então, nós precisamos promover e não negligenciar o transporte coletivo. Né? Em Porto Alegre, por exemplo, a nossa tarifa é de R$ 24,80, não tem salário mínimo e não tem emprego, né, formal, né, gasta 20% do seu salário com transporte público. Por isso, a necessidade de se investir no transporte coletivo, para que essas pessoas que não têm essa condição possam, né, poder se deslocar e poder usufruir da Orla do Guaíba, né? Imagina tu querer ir com a tua família final de semana na Orla do Guaíba, tem 2, 3 filhos, tem que pagar passagem para ti, 2, 3 filhos para tua mulher para ir, para juntar mais o teu lazer lá que tu vai conseguir. Uma coisa acaba se tornando caro para quem não tem. É inviável. A gente tem experiências da tarifa zero, por exemplo, né, que triplicou, quadruplicou, né, o número de usos, né, de viagens do transporte coletivo, justamente porque as pessoas começaram a sair mais, as pessoas tiveram a oportunidade de se deslocar. Então, eu deixo como mensagem que a gente possa todo mundo comprar essa ideia de investir no transporte coletivo é importante para que a gente possa garantir essa equidade, né, inclusão social, para que todas as pessoas tenham a mesma oportunidade que as pessoas que têm um automóvel. Perfeito. Faço minhas tuas palavras. E assim como é de costume, né? Costumo terminar o programa aqui deixando uma reflexão. Resolvi escolher essa, né, que não é inédita, mas acho que é perfeita para a ocasião, que é a seguinte: o problema do transporte público coletivo não é a perda de passageiros histórica. O maior problema do transporte público coletivo é justamente a entrada de passageiros. Daqueles que entram e saem a cada 4 anos e jamais sequer põem os pés no transporte público coletivo. Então acho que é um pouco disso também, né? Falta um pouco de vontade política às vezes, né? Para a gente ter de fato um transporte público de qualidade, eficiente e barato, né? Que a gente está precisando, acho que mais do que nunca, né? Diego, te agradeço então o aceite, o convite aí, acho que abrilhantou bastante aí o nosso programa. Agradeço a todos que nos assistiram, que vão nos assistir ainda, e deixo o convite aí para se inscreverem no canal, para estar prestigiando os próximos programas, agora só no ano que vem, né? Vou tirar umas fériasinhas aí, né? Porque embora seja um programa só por semana, dá um belo trabalho, né? Tem toda uma estrutura por trás, né? Não é fácil. Tem todo um background aqui. Certo, pessoal? Então, agradeço a todos aí pela audiência. Uma ótima noite aí e até mais. Tchau, tchau. Obrigado, valeu.